Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Seu Filho Vencedor. E nesse canal a gente sempre vai estar falando sobre como é que faz para que o seu filho tenha uma excelência, uma maestria ali na área educacional dele. Seja fazendo as provas, seja na hora da tarefa de casa, fazendo com que o seu filho aprenda os conhecimentos e conteúdos que os professores fornecem para ele. Assim como também criar o hábito de estudar, fazer ele estudar todos os dias. E também sobre motivação nos estudos e propósito. Bom, e mais especificamente o vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o planejamento, e é tudo muito importante que você possa compreender esses 3 passos, essas 3 etapas que eu vou passar para você hoje, justamente porque vai ficar tudo muito mais simples, mais fácil, mais prático quando ele for executar ali a atividade de estudar. Então, quando você faz um bom planejamento, ele vai tanto gostar, ele vai concordar e ele vai seguir o que já foi escrito e determinado. Então, se você gostar, não esqueça, por favor, de deixar o seu gostei, porque dessa maneira eu entendo que os conteúdos que eu estou passando para você são relevantes e você me incentiva a continuar estudando, pesquisando, aplicando a metodologia, para que justamente essas crianças da nova geração consigam se dar melhor na escola e possam enfrentar esse sistema educacional brasileiro que está um pouco falho, mas esse é assunto para outro vídeo. Então não esqueça de deixar seu gostei e tenha um bom vídeo. Bom, eu quero que você pare um pouco e pense a respeito da palavra planejamento. E como é que você pode executar, fazer um bom planejamento escolar junto com o seu filho. Mas de antemão eu quero que você saiba que o cérebro do seu filho, mais especificamente nas áreas das funções executivas, ainda não estão completamente desenvolvidas. Isso significa que ele não tem uma boa noção de planejamento, de executar, corrigir a rota, atenção sustentada, entre outras coisas que é necessário para o bom desempenho de executar uma tarefa, chegar no objetivo. Então é importante que você, como pai e mãe responsável, se junte com o seu filho e faça um bom planejamento de forma com que ele siga esse planejamento que você vai estar traçando com ele, tranquilo? Essa era uma coisa lá, um pré-requisito, digamos assim, para que você possa entender. Então vamos lá, são 3 etapas que você precisa passar. A primeira é entender o objetivo do planejamento, como é que é o jeito certo de estudar, como é que faz ali a nossa utopia, digamos assim, aonde você quer chegar com esse planejamento. Depois é saber, na segunda etapa, é saber onde é que você está, porque aí você vai ter uma noção, né, da distância em que o seu filho está para a perfeição, que seria o nosso objetivo. E por último, a terceira etapa é justamente colocar as metas para que ele consiga ir caminhando aos poucos, né? Não vai transformar tudo do dia para a noite, então ele tem que ir melhorando aos poucos até chegar no nosso objetivo. São essas 3 etapas e eu vou passar mais especificamente sobre cada uma delas agora para que você possa me entender bem melhor. Então vamos lá. A primeira etapa é você entender o objetivo do planejamento. De forma resumida, eu posso dizer que é o modo correto de se estudar, como é que o cérebro dele aprende. Então ele tem que estar bem motivado, ele tem que saber como é que aprende e ele tem que executar a atividade de estudar todos os dias. Esse aí é basicamente o nosso objetivo. Algumas dicas de estudo são importantes para que você possa estar passando para ele estudar do jeito correto. Uma delas é estudar todas as matérias que o professor passou mais cedo na sala de aula e fazer, executar essas tarefas, digamos assim, escrevendo. Então, se o professor não passou tarefa ou se o professor passou tarefa só de leitura, é importante que o seu filho faça um resumo, faça perguntas e respostas, um desenho, mas ele tem que estar escrevendo, estudando aquilo ali, mesmo que o professor não tenha passado tarefa ou então que o professor tenha passado só leitura, executar a tarefa escrevendo, escrever, esse ato de escrever é muito importante para a aprendizagem. Outra coisa também é ele não ter distrações quando for estudar, tá sempre no local organizado, tá no local onde não tenha celular por perto, um local iluminado, ventilado, para que justamente ele consiga estar mais confortável quando ele for estudar. Só essas dicas aí já são de grande valia, mas com o passar do tempo, você me acompanhando, eu vou estar passando outras dicas ainda mais importantes, especificamente sobre essas técnicas de estudo. Claro que não dá para falar sobre todas elas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Então, prosseguindo.
Na segunda etapa, você precisa entender onde é que o seu filho está hoje, certo? Que seria a análise do estado atual dele, digamos assim. Então vamos lá. Você tem que fazer basicamente 3 perguntas para ele. O porquê é que ele está estudando. 2, como ele está estudando. E 3, com qual frequência ele estuda. Posso te dizer que todas elas, tá? Eu já falei anteriormente quais são os objetivos mais ou menos, mas é interessante você entender que o porquê, que é a motivação dele, tem que ser uma coisa que venha de dentro, uma coisa intrínseca, ou seja, tem que partir dele. Logo, motivações externas como você mandar o seu filho estudar, ou então ele estudar para a prova, ou então porque se ele não estudar, ele vai perder o celular. Isso tudo são motivações externas que não favorecem que ele execute aquilo ali com muita força de vontade ou então com interesse em estar estudando. Então tem que vir de dentro dele. Esse é o nosso, está lá no nosso primeira etapa com o objetivo também da motivação. Então é entender por que é que ele estuda e saber que ele precisa dessa motivação interna. Outra coisa é o como estudar, que eu acabei de falar anteriormente, o como estudar da forma correta de se aprender. Você tem, provavelmente, e aí entra também a frequência que ele estuda, entender o estado atual dele, porque geralmente os filhos estudam para a prova e muitas vezes até conseguem tirar uma nota boa, mas isso não determina se ele aprendeu de verdade. Então se o seu filho estuda para a prova, você tem que ter consciência de que isso aí está errado, que ele precisa estudar um pouco, mas todos os dias a matéria que o professor passou mais cedo. E se por acaso ele tiver alguma dúvida, ele pergunta posteriormente. Assim ele vai estar aprendendo todos os dias e aí o máximo que ele vai fazer é dar uma revisada na véspera da prova. Pois bem, é entender como é que ele está hoje e o quão distante ele está do nosso ideal, digamos assim, que eu falei para você na primeira etapa. E por último, você sabendo agora essa relação entre o primeiro e a segunda etapa, a gente tem que elaborar as metas. Então, se o seu filho não estuda de jeito nenhum, ou então estuda só na véspera da prova, fazer ele estudar todos os dias, todas as matérias que o professor passou no dia, fazendo resumo, entre outras coisas, você há de convir comigo que isso é muita atividade para ele. Então você precisa começar devagar, e aí que a gente chama de mini hábitos, e colocando pequenas metas. Ou seja, você propõe, você já sabe qual é o ideal, que seria, você vai delimitar lá com ele o ideal, que são essas horas de estudo, quantas horas de estudo ele vai ter por dia, e assim sucessivamente. Mas o mais interessante, o mais importante é que você saiba que toda semana ele vai ter que progredir um pouco. Então você vai ter que pegar um papel, uma caneta, ou então se você consegue mexer com Excel, mas você tem que fazer o horário dele de estudo. Então a terceira etapa é colocar a mão na massa. Você precisa realmente escrever o planejamento dele. Então são basicamente 2 linhas, né? Na linha vertical você vai colocar as horas dos dias. Então quando é que ele vai estudar cada coisa. E sugiro, né, que seja no mesmo dia as matérias que o professor passou mais cedo. E na linha da horizontal você vai simplesmente colocar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Lembrando que você tem que saber o limite da medida certa. O seu filho ele precisa concordar com esse planejamento. Você não pode fazer um planejamento de qualquer jeito. Você vai estudar 4 horas por dia e vai ter que ser tudo o que o professor passou mais cedo na sala de aula. 4 horas por dia talvez para ele seja muito tempo. Então ele precisa começar com os mini hábitos, ou seja, começar de pouquinho. Sendo assim, eu sugiro que, se ele não tem um hábito, né, reiterando, ele comece com 20 minutos por dia, ou então 30 minutos por dia. É claro que nesses 30 minutos por dia ele não vai conseguir fazer toda a matéria que o professor passou mais cedo, mas é um bom começo, ele consegue fazer isso, ele vai conseguir executar essa tarefa de 30 minutos, na próxima semana passa para 40, depois para 50, depois para 1 hora e meia, 2 horas, até que ele consiga chegar na primeira etapa, que é o objetivo do planejamento. Então é basicamente isso que eu tinha para falar para você hoje. Tem muitas outras coisas a respeito do planejamento. E eu quero dizer para você que aqui embaixo na descrição vai ter uma planilha que eu desenvolvi com um desenvolvedor de planilhas só a respeito do planejamento de estudo. Eu já elaborei toda a parte prática para você. Já falei, tem lá todas as técnicas de estudo, tem lá as frases fortalecedoras, tem como é que organiza a ordem das matérias, tem lá toda a tabela para você preencher, só preencher o planejamento. E então o que você tem que fazer agora, se você não está com um pouco de dúvida ainda, clica aqui embaixo na planilha de progresso que você vai ver lá, assiste o vídeo que você vai entender muito mais sobre o planejamento de estudo. Esse aqui era mais um vídeo rápido para que você possa entender mais ou menos essas etapas do planejamento.
E por último, para a gente finalizar, eu só vou então relembrar para você. A primeira etapa é você entender o objetivo principal, onde é que você quer chegar com esse planejamento. É claro que talvez agora não vai dar para ele fazer todo esse planejamento bem perfeito. Então, no segunda etapa, você precisa entender onde é que ele está hoje, quão distante ele está desse objetivo. E por último, realmente traçar as metas e evoluindo aos poucos para que ele consiga sair de onde ele está para onde você quer chegar. Essa aí é as bases do planejamento. E só lembrando que se você quiser ter um planejamento mesmo profissional, mais bem detalhado, clica aqui no link da descrição aqui embaixo, onde você vai estar podendo ver a minha planilha de progresso. É bem fácil e didático, qualquer pessoa consegue fazer. E a gente se vê por lá então, tá bom? Um grande abraço e até lá!